Olá, crianças, bom dia. Eu sou Rani, professora do terceiro ano da Escola Municipal Irmã Ana Maria Teixeira Costa. E hoje, para a nossa aula de número 16, aula de português, relembraremos sobre discurso direto e discurso indireto. Na aula de hoje, relembraremos discurso direto e indireto. Faremos uma comparação entre esses dois discursos. Começaremos pelo discurso direto. O discurso direto pertence às personagens. O discurso indireto pertence ao narrador. É a reprodução exata das suas palavras. No discurso indireto, transmite o que a personagem disse sem reproduzir exatamente as suas palavras. No discurso direto, um exemplo: o anjo disse a Deus: Senhor, encontrei a estrela que chora. Ela chora porque quer ser maior. No discurso indireto, a forma como escrevemos é diferente. Observe: o anjo disse a Deus que tinha encontrado a estrela que chorava e que ela chorava porque queria ser maior. Observe que não reproduzimos a fala exata do personagem. Discurso direto. Na fala da personagem, utilização da primeira e segunda pessoas. Eu, nós, tu, vós. No discurso indireto, na fala da personagem, utilização da terceira pessoa. Ela, ele, eles, elas. Utilização de lugar. Aqui, nesse lugar, cá, aí. No discurso indireto, utilização de lugar. Ali, naquele lugar, lá. Utilização de tempo. Agora, hoje, amanhã, ontem. No discurso indireto, utilização de tempo naquele momento, naquele dia, no dia seguinte, no dia anterior. Discurso direto. Temos aqui um exemplo de discurso direto. A vizinha chegou à casa de Pedrinho e perguntou. Notem que estamos utilizando os dois pontos e o travessão, uma característica do discurso direto. A vizinha chegou à casa do Pedrinho e perguntou: quem quebrou o vidro da minha janela? Foi o meu irmão, respondeu Pedrinho. E como fez ele isso? Ele abaixou-se na altura em que lhe atirei uma pedra. Observe, no discurso direto, nós temos a reprodução exata da fala do personagem. No discurso indireto, é o mesmo texto, porém escrito de forma diferente. Nele, teremos a participação do narrador. Exemplo: a vizinha chegou à casa do Pedrinho e perguntou-lhe quem quebrava o vidro da sua janela. O Pedrinho respondeu-lhe que tinha sido seu irmão. Ela perguntou-lhe como tinha ele feito aquilo. O Pedrinho disse-lhe que o irmão tinha se abaixado na altura em que ele lhe atirara uma pedra. Na aula de hoje, vamos falar sobre discurso direto e discurso indireto. Quando contamos uma história, em alguns momentos damos voz aos personagens. Por exemplo, hoje eu estava vindo para a escola e ao chegar no ponto de ônibus, uma senhora me perguntou: Ei, moça, você tem dinheiro para me dar? Galerinha, observem que na história que a Pro contou, dei voz à personagem que me abordou, no caso a senhora. Sabe em qual momento? Quando ela disse: Ei, moça, você tem um dinheiro para me dar? Quando introduzimos ou quando colocamos a fala da personagem, usamos o discurso direto. Quando damos espaço para a personagem falar, certo?
existem umas marcas linguísticas, ou seja, umas dicas que, ao observarmos, saberemos que é o discurso direto. Veja um exemplo. Discurso direto. Verbo dizer. Por exemplo, crianças, quando usamos ele perguntou, ele disse, ele falou, ele respondeu, ele retrucou, isso é o verbo dizer. Também utilizamos dois pontos e o travessão. Os dois pontos é o encerramento da fala do narrador naquele momento, dando espaço, dando voz ao personagem quando ele vai usar o travessão para falar, para responder. Entenderam? Agora vamos entender o discurso indireto, que é uma outra maneira de dizer o que o personagem diz, tá? A Pro vai usar o mesmo contexto, a mesma historinha que eu usei para o discurso direto. Mas vejam só a minha fala. Hoje eu estava vindo para a escola, quando de repente uma senhora me perguntou se eu tinha dinheiro para dar a ela. Conseguiram notar a diferença, pessoal? Nessa situação, a Pro não deu voz ao personagem, Eu contei o que ela disse. Discurso indireto. Continuamos usando o verbo de dizer, se e que é a conjunção. Vamos ver como fica a estrutura do texto. Então, meus amores, a primeira frase, ela é o discurso direto, Na segunda frase, nós temos o quê? O discurso indireto, onde tem apenas a fala do narrador. Prestem atenção. Aí significa, que é o início do texto, Então, hoje, ela perguntou: Ei, moça, você tem um dinheiro para me dar? Prestem atenção que esse você, ela está se referindo a mim. E lá, olha só como que mudou, Eu. O tem, pessoal, Ele está no verbo presente do indicativo. No discurso indireto, ele sofreu uma modificação, Ele virou o verbo pretérito imperfeito, também do indicativo. Observe que o me, ele está dizendo de me dar, E aí a Pro refez a frase, dizendo dar a ela. Podemos também observar que no discurso direto nós temos a pontuação, os dois pontos, o travessão. E no discurso indireto nós temos a conjunção se. Conseguiram observar isso? Pessoal, temos que prestar atenção nessas diferenças, para quando analisarmos um texto, nós sabermos qual é a fala do personagem, que é o discurso direto, e quando o narrador está falando por si próprio, tá bom? Então, até a próxima aula e um beijo! Temos aqui uma atividade para ser feita em seu caderno. Você deve copiar a atividade no caderno para que ela seja realizada com muita atenção. Em seu caderno, passe as frases abaixo para o discurso direto. Não esqueçam da pontuação do discurso direto. No discurso direto, nós reproduzimos exatamente a fala da personagem. Então, usaremos dois pontos e travessão, que são características da fala, além de outras pontuações que estão presentes quando escrevemos. Então, muita atenção, muito capricho com sua letra e com o seu caderno. Um grande beijo e bom estudo para você! Agora que vocês já sabem um pouco mais sobre a matéria estudada, abrirão um caderno pedagógico, farão as atividades das páginas 32 e 33. Faça com bastante carinho, atenção, beijos e até a nossa próxima aula.